Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que algumas pessoas já me conhecem, outras vamos ter o prazer de nos conhecer hoje. Bom fim de carnaval para vocês. Aqui nós nem tivemos carnaval em Nova York, estamos com bastante frio ainda. Vamos ver se chega essa primavera logo aqui. Um prazer. A gente tem feito um currículo de mensagens, de conteúdo com vocês. E a gente chegou num ponto importante, que é falar de feedback. O feedback, normalmente a gente fala que tem três grandes blocos. Um é não fazer o feedback, né? Então é uma opção, você cria uma lacuna grande. O outro é fazer muito bem feito, onde você gera um impacto muito importante cultural de performance na tua empresa. E o terceiro é fazer não adequado, que pode gerar o sentido inverso. Então vamos tentar hoje discutir um pouquinho quais seriam alguns trabalhos, algumas pontos que vocês poderiam fazer para ter um impacto o mais positivo possível. Me avise se vocês conseguem ver minha apresentação, fazendo um favor. Conseguem? Ok. Vou colocar só no slideshow aqui. Então, nós vamos falar de fundamentos para ter um impacto positivo, como alinhar e garantir que ele traga os resultados que a gente espera, né? Sejam resultados qualitativos como quantitativos. E uma coisa importante que a gente tem trabalhado cada vez mais é como gerar uma cultura de comunicação aberta, né? Uma cultura de feedback 360. Daí eu vou ter bastante casos para explorar com vocês, acho que vão ter bastante perguntas, então vai ser uma discussão, um diálogo bem gostoso hoje. É um assunto muito importante, é uma arte, né? Gestão de pessoas. Então, para quem não me conhece, e desculpa ser repetitivo para quem já me conhece, eu sou CEO médicos aqui em Nova York, faz parte do portfólio do New Mountain Capital, Private Equity. A gente gerencia mais de 35 bilhões de dólares aqui em Nova York. Já fui head de operações para Eaton, Goodyear e L'Oréal no Brasil, nos Estados Unidos, na França, cuidando de equipes até 18 mil pessoas, 8 bilhões de dólares, bem complexo, bem diversa, e utilizando ferramentas para uma gestão de impacto. Tive a oportunidade, no começo da minha carreira, de implementar projetos estratégicos da Nestlé, com aquisições e integrações, na Mars também transformação operacional, dos 22 até os 30 anos nessas duas empresas, aprendi muito, boas empresas. Então, vocês podem ver vários segmentos, atuei no Brasil, na França, nos Estados Unidos, vários países, culturalmente muito diferenciado. Tenho formações na Unicamp, graduação, 2 pós-graduações, Supply Chain MIT, Finanças na Columbia Business e de Gestão Global de Negócios no INSEAD. Então, se alguém tiver alguma pergunta mais pessoal, fica aqui um pouquinho do nosso diálogo. Vamos entrar no aspecto do feedback, né? Como preparar um feedback para ter realmente um impacto, para ganhar um impacto. Então, pense em algumas coisas e tente ter a empatia, como você estaria do outro lado da mesa. Primeira coisa, tem que ser muito específico, né? Feedbacks amplos. Acho que está acontecendo isso. Não, feedback tem que ser específico. Ontem, naquela reunião, onde a gente estava falando do produto ou do serviço tal, naquele momento onde você fez uma intervenção, você deixou um gap assim, ou você fez muito positivo assim, então eu queria realmente confirmar. Então, a especificidade com fatos e dados vai ajudar muito o impacto e a clareza para a pessoa que recebe, né? E aí, uma outra coisa, quando a gente estuda feedback, o foco é na performance, não na personalidade, né? Então, de novo, nesse caso, você teve um ponto aqui específico, factual, gerou um ponto de performance positiva ou não positiva, não focar na personalidade, que eu gosto de você, eu acho você bonito, eu acho você que tem uma inteligência diferenciada, não. Então, sempre alinhado, especificidade e na performance. E aí, o que começa? A caracterizar um link com o teu deployment, da sua estratégia, né? Então, você sendo específico e a performance é uma coisa já acordada. Foco no comportamento que pode ser mudado. Então, tem um vice-presidente de supply chain,
ele veio por um momento de fragilidade, está um pouco mais inseguro, a gente tem vários desafios de supply chain, e o meu feedback foi para ele: Jeff, você lidera várias reuniões muito importantes, com toda a liderança, inclusive com o nosso board. O teu ponto de impacto é positivo. Quando você realmente consegue fazer um impacto, tem uma energia positiva, fala integrando as pessoas, isso é importante você resgatar. No dia seguinte, a gente foi para as reuniões e ele fez. O que aconteceu quando acabou a reunião? Um outro feedback. Jeff, é esse que eu gosto, é esse que faz impacto na empresa. Olha o brilho no olho de toda a liderança, do board, quando você fez essa gestão de impacto. Então, foco no comportamento. Outra coisa, mantenha simples e sincero. As pessoas sentem quando você está sendo autêntico, sincero, e não tente navegar com muitas coisas ao mesmo tempo. Seja específico. Ou uma área de performance, uma área de comportamento, que isso vai gerar o entendimento e daí vai gerar a clareza de especificidade para a pessoa poder avançar. Então, simples e sincero. Tempo, né? Imagina, depois de 6 meses, pô, lembra aquela reunião que a gente teve? Poxa, desculpa, não lembro mais. Então, eu tento fazer no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, porque o tempo está vivo, a situação está na cabeça, está no coração, está no sangue das pessoas. Então, aquilo vai gerar confiança, porque você tem uma atenção, você tem um carinho, um cuidado com a pessoa, de estar no tempo com ela, né? E aí é muito recente, né? Nosso filho, aí eu gosto muito sempre, a minha equipe eu olho como se fossem meus filhos. Meus filhos, eles estão, graças a Deus, indo muito bem na escola. Um está aqui do meu lado, né? Ele tirou 10 plus, né, de matemática. E aí eu pergunto todo dia, me conta os segredos da tua escola. E ele virou para mim e falou: ó, papai, a professora está usando o meu teste como referência para a escola. Na hora, pô, parabéns. É isso que você vai estar gerando um futuro melhor para você. Você vai ter escolhas. Ele está rindo aqui, tá? É, aí o que vai acontecer? No outro dia, reforcei. Parabéns de novo, só falar para você isso, não sei. Então, esse momento do time, do feedback, é muito importante. E acho que vocês sabem, senão a gente pode um dia explorar também, Luciano, as linguagens corporais, né? Quando a gente vai para uma apresentação, 60%, 70% do impacto da apresentação é a linguagem corporal, né? A gente brinca, pô, chefe, eu estou super motivado. Não tá, dá para ver no teu corpo, né? Eu falo, pô, chefe, eu estou tranquilo hoje. Peraí, né? Então, a linguagem corporal, de abrir os braços, de olhar no olho, você está tocando o ser humano. Então, tempo, a linguagem corporal. Aí, uma coisa que eu aprendi com uma coach, eu estava trabalhando na Goodyear, a gente está fazendo uma transformação muito grande na Goodyear. E aí, essa coach, Adriana, até de Campinas, me deu muitas dicas. E aí, como você abre também o momento para absorção do feedback, né? Principalmente quando é um feedback mais de oportunidade. A pessoa já pode estar sentindo mais dificuldade e você tem que reforçar, né? Mas como criar um ambiente positivo? E ela brincava do 4x1. 4x1 eu acho bastante, mas é o que ela me falava. Tente dar 4 mensagens positivas para depois você ir precisamente na mensagem que é de oportunidade. Eu acho que é muito, mas sempre tente criar um ambiente positivo. Nós latinos gostamos de falar das pessoas, da família, pô, brinca, e aí, tua família tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Bom, voltando agora, vamos falar daquela reunião específica. Quando você me apresentou aquele resultado, eu entendi que você não está indo no detalhe para entender a causa do problema. E isso está gerando uma lacuna da gente conseguir fazer um plano de ação e realmente reverter esse resultado que não está sendo positivo. Então, crie uma absorção. Normalmente, no feedback positivo é mais fácil, de oportunidade, que é extremamente importante, gere um momento de absorção no cérebro da pessoa, no coração da pessoa. Isso vai fazer a diferença. Tá? Isso principalmente quando a cultura é mais imatura. Quando a cultura é muito madura de feedbacks,
aí já vira uma constante maior. Eu vou dar um caso para vocês. Na L'Oréal, a gente criou uma cultura muito forte em 2014. Feedback. Todo mundo tinha que dar feedback. Tem que gerar essa comunicação e gerar essa atenção. Porque quem dá o feedback tem que ter atenção e quem recebe tem que ter a absorção. E aí era metade do ano, eu tinha minha avaliação com o meu chefe, o presidente. Cheguei no escritório dele, escritório lindo, você via Baía de Guanabara, eu fui preparado com o meu book, falei, cara, vou sentar 1h30 com ele, tomar o café, resultados fantásticos. Eu entrei na sala e falou, não precisa nem sentar. Opa, você sabe tudo que tá bom em francês, né? Você sabe tudo que tá bom, fantástico, mas eu preciso te falar duas coisas que precisa melhorar. Cara, eu fiquei meio em choque, mas como a gente tinha uma cultura madura de feedback, você já está mais preparado. E a gente vai sentir essa maturidade. E ele me falou duas coisas, e eu me lembro até hoje. A primeira falou: a tua apresentação é muito boa, mas como você já controla muito bem, você avança muito rápido. Não dá tempo das pessoas absorverem ou dialogarem com você. Você sabe o que você tem que fazer. Falei, opa, é verdade. Segunda, tem duas pessoas no comitê executivo que você precisa criar uma aliança maior. Tinham dois franceses muito difíceis. Faça um one-to-one. Falei, não, faz todo sentido, chefe. Então, acabou a tua avaliação no meio do ano. Falei, nossa, foi o melhor feedback que eu tive. Um mês depois, o presidente mundial da L'Oréal estava lá no Brasil. E a gente fazendo aquisição, montando prédio, fazendo a revolução. Era o país central da L'Oréal. E eu fui fazer a apresentação estratégica para ele. E aí eu falei, como que eu melhoro nisso? Então, cada slide eu ia devagar, olhando, cada slide antes de trocar algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que vocês veem diferente. E foi. Aquela sala com 30 pessoas, metade francesa. Acabou a minha apresentação, tudo excelente. Fui lá para o meu chefe, falei no olho dele. E aí? Melhorei minha apresentação? Fantástico. Então, aí que gera o feedback, né? Aí que gera realmente a oportunidade de improvement, né? Você consegue absorver e criar essa cultura e começa a gerar muito mais performance. Então, a última coisa que eu falaria é tentar entender a individualidade das pessoas, né? Cada pessoa é diferente. Eu tenho aqui meus mosquiteers, eu tenho 6 vice-presidentes, e cada um é diferente. Então, sentir o momento com a pessoa. O Jeff, de supply chain, ele é muito mais sensível, o Eric é muito mais agressivo, muito mais direto. Então, você controla e tenta ajustar nas relações. Então, de novo, especificidade, foco na performance, sinceridade, o tempo, a sua forma de conduzir vai gerar um impacto muito importante. Vocês têm a cartilha da Vital Capital para realmente gerenciar os KPIs, como que você traz a tua equipe para realmente impactar? Né? Como que você cria esse diálogo? Como que você cria realmente esse processo de comunicação específica? Eu vou passar para o próximo slide. Infelizmente, feedback é muito, ou felizmente, é muito prática, né? Que nem jogar futebol, andar de bicicleta. E depois que você começa a ficar muito maduro, é uma delícia, né? Eu adoro. Então, antes de você passar, tem um comentário aqui do Jefferson que acho que seria oportuno. Inicia-se o feedback utilizando KPIs, ou seja, os indicadores vitais, ou você começa com algum outro ponto? Boa, excelente pergunta, Jefferson. Muito obrigado. Eu iniciaria mais com o contexto, né? Antes de o KPI, o porquê que você está falando. Bom, eu gostaria de falar se teve alguma reunião para discutir o KPI, se teve alguma coisa antes do KPI. Aí vai na individualidade no momento. A pessoa que eu tenho que dar o feedback está preparada ou não para aquilo. Então, é meio sim ou não. Normalmente, prepare um pouquinho mais. Se é positivo, é mais fácil. Você já chega, eu gosto de abraçar, né? Já chega, pô, fenomenal, excelente. Acabamos de bater resultado histórico de produção aqui. Pô, entrei na sala da minha galera pulando com ele. Então, aí um feedback, pessoal, parabéns. Se é um feedback muito mais difícil, prepara um pouquinho mais. Então, essa arte, Jefferson, eu diria que a sensibilidade do líder ou da pessoa que vai fazer o feedback é importante. Se eu tivesse que generalizar um pouquinho mais, eu prepararia um pouquinho o contexto, reforçaria a tua estratégia, a importância desse KPI,
e aí iria muito foco na especificidade e no porquê que atingiu ou que não atingiu, e depois fecha com a pergunta: como que eu posso te ajudar a gente acelerar, ter o ganho exponencial disso? Faz sentido, Luciano, Jefferson? Bacana. E quando até aí já até aproveitando na carona da pergunta do Jefferson, Rogério, quando você tem lá um KPIs, um indicador que não está batendo, a pessoa não está batendo meta, não está chegando onde ela quer, mas ela tem potencial. Vamos considerar que ela tem potencial. Você enxerga que ela tem potencial, mas ela não está batendo meta. Qual que seria a dica para esse feedback? Imagina lá um franqueado que tem lá uma equipe de trainees embaixo dele, ele tem lá um trainee ou outro que não está batendo meta. Tem trainee batendo metas e trainee não batendo meta. Como fazer esse feedback? O que é importante para ajudar essa pessoa que não está batendo meta? Excelente. Isso é muito importante, Luciano. Quando a gente olha o linha, as grandes formas de gestão, nunca tente culpar as pessoas. A gente brinca, culpa os processos. Então, foque quando não está tendo um resultado, qual processo, qual ferramenta a gente precisa amadurecer ou desenvolver ou aplicar para realmente ter esse ganho de performance. Então, o que eu diria é muito importante, sim, fundamental, mas realmente foco no processo. O que a gente está fazendo que não está impactando? Vamos voltar no processo, vamos alinhar as ferramentas ali, que isso realmente vai fazer a diferença. Não sei se eu respondi, Luciano, mas realmente processos e ferramentas vai dar um conforto para as pessoas. E aí, tem alguns steps que são importantes, né? A gente brinca dos 5 porquês. Os 5 porquês vai ajudar a ir na causa raiz. Aí, com a causa raiz, a gente consegue entender um pouco mais. 75% normalmente dos problemas, a gente fala que é ver e agir. Fica muito simples. Entendemos. O problema é que muitas vezes não entende realmente a causa raiz. A gente quer atuar rápido e não entendemos o porquê. Eu vou dar um exemplo. A gente tinha vendedores que iam para as reuniões e não estavam fazendo as vendas. E a gente começou a revisitar o processo. E aí, se você para, o vendedor está indo na reunião, tá indo. Ele fala isso, tá. Mas o porquê? Vai a fundo. E no final, o nosso problema era que o vendedor não estava mostrando o catálogo de produto com clareza. Não tinha a especificidade de resolver as ferramentas que a gente tinha para resolver o problema do cliente ou a necessidade do cliente. Então, 5 porquês, foco no processo, vai atuar no KPI. E falando de KPI, Luciano, uma coisa que é muito importante, meu escritório eu posso um dia trazer para vocês aqui, gestão visual. A gente brinca, se você tem uma gestão visual, é tão claro saber para onde nós estamos indo, como que estão comparado com nossos resultados, se tem uma oscilação grande, se é uma linha contínua de melhoria. Então, a gestão visual faz todo o impacto. Estava vendo outro dia no MIT, está tendo cursos de gestão visual, porque é tão impactante que você olha a tua Control Tower, olha a tua War Room, você já sabe para onde vai. Eu vou fazer uma brincadeira. Na Alemanha... Podemos até fazer, então, Nicole, já anota aí para a gente fazer uma próxima live de como construir uma gestão visual para as empresas. Acho que fica legal uma live dessa. Excelente. A gente montou na Goodyear uma sala de acho que 30 metros quadrados, toda de gestão visual. E a gente, a reunião da Senior Leadership lá, era tão fácil gerenciar, porque a gente sabia para onde estava indo onde estava indo as vendas, que produto estava indo melhor, que produto estava dando maior profitabilidade. Se você tem uma gestão visual boa, metade do caminho ou mais já vai facilitar. E é muito fácil dar o feedback. O que você acha que está acontecendo aqui? Como que a gente pode ir aqui? Então, a gestão visual vai fazer uma diferença. Gostei da ideia, Luciano. Vamos focar nisso, que faz um impacto grande. Só voltando nessa parte, na Alemanha, a gente criou uma gestão visual muito forte numa fábrica, a gente tinha uma performance baixa, e a gente fazia teste, trazer pessoas da rua e olhar a nossa gestão visual. Se elas entendessem a gestão visual, é uma gestão visual extremamente positiva. E elas entendiam.
Segurança, está indo assim, assim, assado. Qualidade, está indo assim. Porque é tão simples. Aí você tem uma ferramenta que o teu dado é simples, claro, você foca na melhoria com a tua equipe. Então, isso realmente é um ponto bem importante para a gente explorar. Gostei da ideia, Luciano. Rogério, só para esclarecer, você falou dos 5 porquês. Quais são os Isso. 5 porquês? Até para o pessoal anotar, porque eu vi que ficou. Acho que tem gente que talvez não conheça os 5 porquês. Se você puder entrar nos 5 porquês. Tem duas ferramentas. Os 5 porquês é você falando, meu celular não está funcionando. Por quê? Porque eu não carreguei. Por quê? Porque você... Então, é 5 porquês. Estatisticamente, só falar o porquê. E aí, na hora que você responde o porquê, vai indo na causa raiz. Normalmente, no terceiro ou no quarto, já deu a causa raiz. Tá? E aí tem os 5 Ws e um H, que é quando você faz o plano, que é o quem, quando, como, porquê. Aí tem a espinha de peixe, tem várias ferramentas de melhoria contínua, que a gente pode trazer uma toolbox aqui, Luciano, mas os 5 porquês é fazer sistematicamente pergunta por quê. A gente está com muito problema de supply. Você pode imaginar, no mundo inteiro, a gente trabalha com 10 mil materiais, e a gente estava numa reunião de business continuity nessa semana, e o diretor de compras estava apresentando, o fornecedor não tem essa matéria. Por quê? Porque ele disse que a fábrica dele não está funcionando bem. Aí você entra com outra ferramenta. O que dá para fazer em paralelo? E vai jogando por quê, o que fazer diferente, e daí você chega nas root causes e na solução de problema. Bacana, okay? Bacana. Então deu para entender? Você vai fazendo 5 vezes o porquê para ir aprofundando até achar a raiz do problema. Exatamente. Legal, obrigado, Rogério. De nada. Aí, performance, pessoal. Performance é onde a gente quer chegar, né? É o nossa linha de chegada, o nosso objetivo, né? Então, como que a gente liga a performance no feedback? Né? Como que a gente conecta isso para realmente melhorar a nossa cultura, melhorar a nossa performance? Então, de novo, o feedback, a performance, a tua expectativa do teu negócio para a tua equipe tem que estar muito clara, né? Tem que estar ligada a dados, né? Então, a especificidade ali, a gente quer chegar nesse número, a gente quer chegar nesse ponto. Então, a especificidade ligada a dado vai dar clareza e consistência para a tua equipe, né? Se eu não tenho clareza de onde eu vou chegar, vai ser muito pouca probabilidade de chegar lá, né? De novo, alinhamento com a necessidade de negócio. Então, quando você começa a fazer a tua estratégia de negócio, e aí minha recomendação, monta teu visual control, vai ficar tão claro para as pessoas seguirem que você começa a aplicar ferramenta só de melhoria, né? Tudo que é pré-comunicado vai ser gera uma clara expectativa, né? Se eu não sei o que eu tenho que fazer, vai por sorte. Então, seja muito claro na expectativa. Todo dia de manhã, eu mando uma cartinha para a minha equipe, né, um e-mailzinho, um pouquinho das tarefas que eu gostaria que eles focassem no dia. A gente tem uma standard agenda, tem o trabalho padronizado de cada um. Mas, pessoal, esses são os pontos de atenção para hoje. Tá? Não esqueçam disso aqui. Então, você vai confirmando a tua expectativa. Aí, na sexta-feira, eu tenho minha reunião de staff. Aí eu foco mais, não no dia a dia, mas no mês. Como que a gente entrega o mês? E a última semana do mês, a gente tem a gestão estratégica. Como que a gente entrega o ano? Então, a clareza de negócio é muito importante. Aí, vamos reforçar ganhos positivos, oportunidade de melhorias, né? Então, o feedback vai ser realmente utilizado para você ter um impacto positivo e na oportunidade de melhoria. Eu gosto desse modelo, vocês, infelizmente, achei em inglês aqui, que é o SBI. Então, o feedback, a gente falou um pouquinho aqui com o Jefferson, a situação, atenção à situação, né? Se prepare bem, gerencie bem a situação do feedback, como que você trabalha o comportamento, e aí você vai gerar o impacto. Quanto mais utilizado, as pessoas vão esperar, né? E será bem recebido. Então, eu vou falar um outro exemplo. A gente teve uma reunião de crise com 3 fornecedores, e aí nós conseguimos trazer a nossa equipe para
trabalhar numa performance diferente, colocar processos dentro dos fornecedores. Os fornecedores estão fazendo alguns erros, pô, vamos lá, vamos compartilhar com os fornecedores nossos processos para ganhar um pouquinho mais de impacto com eles. Acabou a reunião, eu passei na frente da sala do Vice-Presidente de Supply, ele me chamou, chefe, só para dar um feedback, a gestão que você fez na reunião foi muito legal. Todo mundo se sentiu muito confortável, muito animado, porque você falou isso, isso, isso. Então, olha a forma de feedback 360. Então, quando a gente cria uma cultura, as pessoas vão ficando acostumadas, né? Você vai gerar esse caminho onde todo mundo sabe para onde está indo, né? Alinhamento do negócio, tem a sua visual, seus KPIs, né? A nossa cartilha da Vital, você tem seus KPIs. Como que daí você alimenta a tua discussão e tua pequena avaliação? Uma coisa que a gente gosta de falar é avaliações de meio de ano, final de ano, revisão de negócio não pode ser surpresa, né? Se você tem uma política, uma cultura de feedback contínuo, na hora que você chega na avaliação, não vai ter surpresa, porque você alimentou, a pessoa sabe. Eu fiz minha avaliação com a minha chefe antes de ontem. Putz, ela só confirmou, cara, fenomenal o ano, crescemos isso, fizemos isso, a cultura está assim, assim, assado. Então, os feedbacks da nossa empresa estão tão contínuo, tão claro, que você faz um momento de reflexão, não de alimentação. Parte da cultura e da gestão. Gente, feedback, você gerar essa cultura onde todo mundo entende a situação, entende os comportamentos e faz impacto de performance, é uma arte. Né? E isso vai trazer alta performance. Aí, com uma gestão visual boa, os KPIs lá, e uma ferramenta, talvez, Luciano, mais à frente a gente amadurecendo, podemos falar muito de ferramentas de melhoria contínua, vira a verdadeira excelência operacional. Tá? Nicole, marca para a gente fazer uma live também só com ferramentas, Rogério. Você tem falado de muitas ferramentas, né? De uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali. Se a gente puder fazer um apanhado de ferramentas e fazer uma live, ou mais de uma, se não couber, tudo em uma, de diferentes ferramentas para gestão, para feedback, acho que seria legal aqui para o nosso material e para os nossos treinamentos. Não, é fundamental. Eu acho que são dois pontos, né, ligados, né, Luciano? Um, você ter a toolbox, todas as ferramentas, e a maturidade de aplicação. Né? Eu acho que o modelo se é muito imaturo, começa devagar, pequenininho lá. E quando a tua organização está muito madura, você vai lá para o Six Sigma, né? Você vai para uma coisa muito avançada. Então, esse a gente vai encaixar sim. Boa ideia, Luciano. Bacana. O importante, acho que no feedback, né, Rogério, até se alguém quiser fazer algum comentário aqui, fazer alguma pergunta no chat, fique à vontade, é não deixar a coisa descambar, né? Não deixar para dar, a hora que vai cair no buraco, você vai... Quer dizer, sentiu que tem um pequeno desvio, sentiu que a coisa começou já a não ir para o caminho que tem que ir, já procura fazer as correções de rota, de curto prazo ali, né? Não deixar ela... pelo que eu entendi nesse teu último ponto, não deixar para a avaliação de final de ano, mas vir corrigindo isso ponto a ponto. A gente tem um caso interessante na Harvard que a gente usa, que é o do Bob Parson. Ele era um cara de um grande banco e ele foi contratado para ser vice-presidente e era para mudar a cultura da empresa. Uma dos tasks dele, uma das tarefas dele era ajudar a melhorar a cultura da empresa. E durante o ano não foi dado feedback para ele. Ele é um cara que era um trator, atropelava todo mundo, batia resultado. Então, ele tinha uma aderência muito grande na performance, mas muito baixa na cultura do banco. E quando chegou no final do ano, o conselho, em vez de promovê-lo a CEO, optou por demiti-lo. E foi uma grande surpresa para ele. Por quê? Porque ele teve aderência de resultado, ele entregou os resultados, mas ele não aderiu à cultura da empresa. Então, as pessoas com que ele trabalhava não gostavam de trabalhar com ele. Então, ele tinha muita performance e pouca cultura da empresa, mas não foi avaliado isso durante o período para ele. E é um caso de debate muito grande entre os CEOs, como é que você alinha performance e cultura através do feedback. Por quê? Porque isso é muito importante dentro de uma cultura, né, Rogério? Quando você alinha e traz o feedback para alinhar performance e cultura. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Ivan. O feedback pode ser um espaço para desenvolvimento de competências, os soft skills,
soft skills estão mais relacionadas à cultura e performance ou ambas, Rogério? Pô, excelente pergunta. Eu vou ligar dois pontos aqui, Luciano, que você falou, o tempo, né, o mais rápido possível. Se não tem o feedback contínuo e no tempo correto, você vai criar essa lacuna. E você está certinho. Quem que fez a pergunta, Luciano? O Ivan, que é o nosso franqueado de Balneário Camboriú, terra maravilhosa. Ô, Balneário, quem me dera tá lá, hein? Obrigadão, Ivan. Ó, aqui, ó, o foco no comportamento. Você vai gerar competências. Então, você fala de comportamento no soft skills e liga os soft skills com a métrica, né? Então, excelente ponto. Sim, foco em comportamento que pode ser mudado na forma de se relacionar, na forma de fazer perguntas, na forma de interagir com os clientes. Sim, e como o Luciano falou, o tempo faz muita diferença. Tem que ser constante e no tempo mais adequado, mais preciso possível. Eu acho que o alinhamento de comportamento, né, Ivan, complementando aí do Rogério, ele é muito importante. E quando a gente entra num grupo, a gente entra numa empresa, a gente entra num cliente, né? Então, a gente, por exemplo, quando vai fazer cogestão num cliente, vamos fazer uma consultoria de longo prazo. Eu lembro um caso quando a gente entrou na Votorantim e a gente tinha lá uma célula nossa cuidando do supply chain, reestruturando o supply chain da Votorantim na parte de agronegócio, na parte de suco de laranja, e a gente tinha uma outra unidade, um outro squad nosso na área industrial. E eram dois diretores, vice-presidentes diferentes que cuidavam. E uma pergunta que eu sempre tinha, e quando eu levava a equipe de consultoria, era: me ensina a cultura da empresa. Desde as duas primeiras sessões de consultoria, a gente entender a cultura, porque cada unidade de negócio, cada departamento tinha um jeito de trabalhar. Um era um oriental, um japonês que cuidava, o outro era um brasileiro que vinha da 3M, que era uma empresa americana. Então, você tinha, dentro da mesma empresa, jeitos de trabalhar diferentes. Então, uma área gostava de acordar muito cedo, chegar muito cedo, que era a área de supply chain. Já o pessoal da Laranja, como tinha muitos caminhões para descarregar, eles tinham que ficar até tarde. Então, você tinha uma outra cultura. Então, não adiantava começar as reuniões no mesmo dia, no mesmo horário. Então, entender bem a cultura e qual o comportamento que a gente ou que a nossa equipe tem que ter é muito importante. A gente chegou até na época a desenvolver um manual do consultor. Então, por exemplo, o pessoal que ia atender uma agência de propaganda não tinha problema estar mascando chiclete, chegar lá de tênis, chegar lá com uma calça rasgada. Mas o pessoal que ia atender, e a gente atendia a IBM na época, você tinha que estar de paletó, não podia mascar chiclete dentro de uma reunião, você tinha que fazer todas as anotações e perguntas só no final. Então, esse comportamento dentro do feedback, ele é muito importante para você alinhar a tua cultura, alinhar a tua unidade. Para quem é franqueado, no teu exemplo, por exemplo, Ivan, você tem múltiplas empresas. Dentro da tua equipe vital, você vai ter uma série de comportamentos que vão ser adequados e que vai ajudar a ter performance. Já dentro do teu mercado de NFT, que é um outro mercado financeiro, um outro mercado de outros business, são outros comportamentos que vão levar à performance. Então, trazer esse perfil de comportamento, e aí eu acho que aí eu queria ter o comentário do Rogério, não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, mas tem adequado ou inadequado para levar a performance dentro daquele negócio. Faz sentido, Rogério? Perfeito, perfeito, Luciano. E aí eu volto nesse último ponto aqui, entendimento da relação e da pessoa. Você falou muito bem, dentro das empresas existem várias células diferentes. Dentro da nossa empresa, vocês imaginam que o escritório de Nova York e o escritório da Califórnia trabalham da mesma forma? Não. Nova York a gente chega, é São Paulo, né? Com todo o respeito. Califórnia é Rio. Eles gostam de chegar às 9h30 e faz yoga. Tem a sessão de yoga para depois começar. Pô, yoga a gente já está na 5ª reunião. E aí tem que entender, né? E aí o feedback com eles é diferente. O feedback aqui é uma coisa mais direta, mais pontual. Lá eu tenho que aguardar, tenho que tomar um chá antes com eles. Então perfeito, Luciano, tem que entender. Feedback é uma arte, pessoal. Uma arte de uma relação humana, onde você tenta construir confiança e gerar impacto de melhoria do negócio e da pessoa. Tá? Então, quanto mais fizer, que nem gestão de pessoas, quanto mais fizer, você vai se sentir mais confortável, mais assertivo e com maior impacto. Mas perfeito, Luciano, entendimento da relação da pessoa, da cultura, faz totalmente a diferença.
E, Rogério, acho que não tem aqui ainda como pergunta, mas eu queria colocar uma pergunta aqui para apimentar a discussão. Fiquem à vontade para colocar perguntas. Aqui a gente tem na sala, a maioria são líderes, são presidentes, são donos de empresas, são donos das franquias, quer dizer, são normalmente aqui na nossa sala, são o número 1 de cada empresa. É o head, né? O cabeça de cada negócio. Como pergunta, Rogério, nós, eu, você, o Ivan, ou qualquer um que está nessa sala, enquanto CEO, enquanto número 1, a gente praticamente não vai ter feedback de cima da gente, a não ser que a gente tenha um conselho. Como é que a gente busca o feedback? Como é que a gente se abre para que a nossa equipe, os nossos pares, consigam trabalhar com a gente e consigam levar a gente para alta performance também? Muito obrigado, Luciano. Você ligou com o próximo passo aqui. Acho que duas coisas, né? E você me fala muito bem o feedback, né, Luciano? Se você quiser um feedback muito estruturado, de alto impacto, busque alguém que te dê valor, né? Eu não vou pegar, com todo respeito, uma pessoa com baixa experiência, está no início da carreira, vai ser muito mais difícil dela me impactar altamente. Ela vai me ajudar com uma visão mais como eu gerencio, down para baixo na organização, mas para cima. Aí entra para vocês o conselho consultivo, né, o board, isso faz a diferença. Ontem eu tive uma comunicação com o meu board, né, e tem várias pessoas no board, são 12 pessoas, e ontem eu queria falar de negócio. Liguei para o Gui, ele era Senior Vice President Global da Johnson Johnson, e estamos pensando nisso. Então, busque ter um board, ter um conselho. O Luciano é uma pessoa fenomenal, a gente tem bastante experiência para ajudar vocês a ir para o próximo passo. Mas também tem pares, você é de uma franquia, qual a outra franquia que está indo muito bem, que você está vendo os resultados? Vai lá e busca, né? Faz o benchmark, faz um feedback, busca informações para te ajudar. E aí, quando você começa essa relação, você pode pedir, pô, vem aqui na minha franquia, me ajuda, me dá alguns feedbacks do que você está fazendo que eu não estou. Então, você tem que estar bem maduro. Muitas vezes machuca, né, o ego, né, de você falar, pô, você não está fazendo certo. Mas isso, você tem que estar maduro de buscar um crescimento. E aí, para baixo na tua organização também é fundamental, como o Luciano falou. A tua organização vai trabalhar para você. Você é a Vital Capital, né, para eles. Então, quanto mais você deixar claro, aí volta naquela primeira reunião de cultura, você tem a tua visão, você comunica bem e você suporta eles, aí você pergunta, pô, tem alguma coisa que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Sempre que eu acabo uma reunião, eu falo, pô, vamos lá, pessoal, o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso ajudar? De uma forma geral. E aí eu vou para algumas pessoas, cara, algum feedback para mim? Tem alguma coisa que eu estou perdendo, que eu tenho que fazer diferente? No início, as pessoas se chocam. Depois começa a se sentir à vontade. Depois começa a ficar uma cultura natural dentro da tua organização. E é muito profissional, é muito gostoso, né? Porque tenha o cuidado de ter clareza da tua cultura, né? Quais são os valores? A gente conversou muito sobre isso. Clareza do teu negócio, onde a gente quer chegar, né? Tem a cartilha nossa da Vital Capital, né? Todos os KPIs, a estratégia. E como você alimenta todo mundo discutindo profissionalmente para chegar lá? Em vez de ser um, são 10 fazendo esse diálogo. Né? Você ganha o potencial e diferentes perspectivas de impactar o teu negócio. Então, o feedback, Luciano, tem que ser 360 graus. Né? Sempre que a gente faz uma gestão de liderança, vai fazer treinamentos em Harvard, MIT de liderança, tem a ferramenta do feedback 360 graus. Você pede para 2, 3 chefes, né, matriz ou do board, 3, 4 pares e 5 ou 6 pessoas da tua equipe, para ter fundamento. E eu conheço muita gente que trabalha muito bem com o chefe, se comporta. Quando vai na reunião da equipe, ele massacra a equipe. Né? Então, aí começa a criar um gap. Aí você a pessoa saiu, a pessoa não está performando. Então, entenda o 360. Tenha cabeça e coração aberto e ego aberto para isso. Muitas vezes vai machucar. Mas tenha a total clareza que isso vai te ajudar a ganhar liderança, impacto e melhores negócios. Então, o feedback pode ser usado em qualquer nível da organização. Tem um planner meu, acho que eu conversei com muitos de vocês, ele era homeless, a gente promoveu, é um menino fantástico.
todo dia perguntando, Nate, o que a gente pode fazer melhor? Me manda a informação, o que está acontecendo errado aí. E ele vai lá e fala, chefe, isso não está indo bem. Nos olhos dele, eu não consigo enxergar. E muitas vezes as pessoas não querem falar para mim. Sou CEO, né? Tem medo, não vou me expor. E ele vem e fala. Então, cria essas relações na tua organização, onde vai te nutrir as oportunidades. Né? O feedback fortalece as relações. Né? Depois desse feedback que eu tive com o meu chefe, em pé, em 5 minutos, olhando a Baía de Guanabara, esperando o melhor abraço do mundo, cara, a minha relação com ele amadureceu muito. Falei, chefe, foi o melhor feedback depois, né? Porque ele foi tão específico que eu falei, ele olha muito bem para mim. Ele quer me avaliar para melhorar, né? Se eu falo blá blá blá, é gostoso, não me machucou, mas não é uma pessoa que vai te ajudar. A pessoa que vai te ajudar tem que ser sincera, tem que ser factual, estimular a liderança e todos os níveis a utilizar. Então, tem que ser uma conversa, não vire blá, 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 mas seja específico. Muitos feedbacks. Os líderes podem e devem ser exemplos na utilização. De novo, aquilo que a gente falou, a cultura vem do líder. Se eu peço feedback, se eu dou feedback, cria a cultura de ser muito bem aceito e utilizado. E dá visibilidade de feedback positivo. Uma outra coisa que é extremamente importante, o feedback de oportunidade, dificuldade, separado numa sala, one-to-one, né, para ser bem cuidadoso, não exponha a pessoa. A maioria, a gente não gosta de se expor. Né? Quando o feedback é muito positivo, tente fazer na frente mais pessoas, por 2 motivos. Você vai fazer aquela pessoa crescer ainda mais, dá muito mais gás para ela. Segundo, você reforça para toda a tua corporação o que você espera. Eu dei um exemplo e vou voltar nesse exemplo. Esse Nate, um dia a gente tinha um produto out of stock, estava sem inventário para fazer vendas, e ele fez um erro no planejamento. E na reunião com a presidente, com todo mundo, esse produto é out of stock. A presidente perguntou, por quê? Eu olhei assim e falei, levantei o dele para ele, falei, quer que eu fale? Ele falou, eu fiz um erro na frente da presidente. Eu devia ter feito isso, eu fiz isso, já corrigimos. Então... Aí pessoal, queria falar uma coisa aqui, como a gente preza que erros acontecem, transparência para a gente corrigir, esse é o exemplo de comportamento que a gente quer nessa empresa. Então, o menino teve coragem, a gente utilizou o caso bem específico, reforçou a nossa expectativa. Transparência, erros vão acontecer, mas como que a gente melhora? Então, visibilidade do feedback positivo para a tua organização, isso vai gerar consistência na cultura, na tua expectativa, né? E atenção com o feedback de oportunidade para ser mais individual, tá? E se você quer utilizar para toda a empresa, talvez não cite nome. A gente teve um problema de ética muito grande na Goodyear e na L'Oréal. Ética é coisa que a gente não abre mão, né, Luciano? Aí, tiver um problema de ética, a gente não queria expor a pessoa, mas a gente pegou o caso e não coloca o nome. Mas você quer mostrar para todo mundo que aquilo não é aceito. Então, pessoal, a gente está tendo um problema ético, esse caso de comportamento não é alinhado com nossos valores, então a gente queria dar uma atenção a todos que isso não vai ser aceito na nossa organização. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, me procure para a gente discutir mais. Mas isso tem que estar muito claro. Então, atenção, tem várias lacunas e especificidade de feedback que realmente cria a potencialidade. E atenção de fazer o inverso. Se o feedback não é tão bem administrado, pode gerar o sintoma inverso. Tá? Então, é uma arte. Eu acho que esses são os fundamentos que eu queria trazer, Luciano. É realmente prática. Pode contar com a gente para praticar, né, para fazer sessões individuais de como gerenciar feedback. Vocês podem testar com a gente, né, Luciano? Para a gente realmente crescer como organização, crescer como equipe e crescer como negócio para todos vocês. Então, isso que eu queria compartilhar. Não sei se tem mais alguma pergunta, Luciano, mais algum ponto? Não, vou colocar um ponto aqui, Rogério, até para aproveitar. Aí temos aí mais uns minutinhos. O que eu gosto muito de trabalhar com feedback para aumentar a performance? É entregar o nosso sapato de líder para o outro. Porque, às vezes, a gente, como líder, a gente tem uma visão do negócio.
Então, você chegar lá para a tua equipe de vendas, para a tua equipe de operações, para a tua equipe de TI, e eu gosto de fazer, olha, vamos fazer um exercício aqui. Se você tivesse no meu lugar, o que você faria nesse momento? E ali é um jeito, muitas vezes, principalmente quando a gente está no Brasil, que às vezes as pessoas... Você está no Brasil, que é um país que a gente já tem dificuldade das conversas corajosas, né? Da conversa olho no olho, ponto 1. Ponto 2, a gente está num momento que muitas vezes você só tem contato com as pessoas no mundo virtual, né? Você não tem aquela proximidade do mundo pessoal, de poder chamar para um almoço, para um café, de estar todo dia junto. Então, quando você se olha, já é normalmente numa reunião, já é numa força-tarefa, já é em alguma situação mais operacional e mais restrita, né? Não tem aquela coisa da gente criar as pontes. Então, as pontes têm que ter hoje uma maestria de construir pontes virtuais, né? Tem muita gente que eu nunca vi pessoalmente aqui no nosso grupo. E a gente trabalha muito bem, né? A gente tenta criar, claro que agora o mundo abrindo com a pandemia é possível. Mas é dar oportunidade, às vezes, da pessoa trazer um feedback como se ela estivesse no teu lugar. Olha, se você fosse tomar uma atitude aqui, como é que você tomaria? Esse é um ponto. Um outro ponto que a gente gosta muito de utilizar, e a gente utiliza muito na nossa sistemática de Harvard, é o feedback com cases, com casos de estudo. Porque, às vezes, é mais fácil do que a gente dar uma opinião da nossa vida, da nossa relação, é olhar a casa do vizinho, né? Eu brinco, é mais fácil quando você vai, né? É mais ou menos terapia de casal. Em vez de você discutir com a mulher discutir com o marido, é trazer um caso, olha, naquele casal, se acontecesse isso, o que você acharia? Como é que eles deveriam reagir? E, às vezes, trabalhar nisso, nesses comportamentos de feedback, e aí pode trabalhar até em grupo, usando casos, e casos de terceiro é mais fácil. Porque é mais fácil, às vezes, a gente ver o problema na casa dos outros do que na nossa. É mais fácil a gente, que é o que o Rogério falou, olha, pegar um caso, que às vezes usar ele sem nome, como um exemplo, né? E você trabalhar essa técnica, às vezes, de buscar qual feedback a gente daria para uma pessoa X numa situação dessa. Então, exemplo aqui, olha, pegou a pessoa lá com problema ético, a pessoa cometeu uma fraude. Como é que a gente daria esse feedback para a pessoa? O que a gente faria com essa pessoa? Então, utilizar, às vezes, casos, e às vezes a gente utiliza isso até muitas vezes como caso preventivo, né, Rogério? Eu brinco que é o feedback preventivo. Olha, gente, se acontecer tal situação, como é que a gente vai reagir? A gente tem um caso muito emblemático. Eu vou dar até um spoiler aqui para quem for fazer a academia de CEO depois, tá? Na academia de CEO, a gente tem um módulo de gestão de crise, né? Pegou fogo, explodiu, né? Como é que você faz a gestão de crise nesse momento? Né? Eu acho que vai surgir tenho certeza que a Harvard, dentro de um ano ou um ano e meio, se o presidente da Ucrânia ele sobreviver, ele não vier a falecer, esse vai ser um grande caso de liderança e um grande caso de gestão de crise, né? Como é que ele geriu uma crise e como é que ele deu um feedback até para o Biden, né? Vamos pegar um caso atual. Olha, Biden, bacana, mas eu não estou precisando de carona. Eu estou precisando de munição. Né? Eu acho que foi um dos grandes feedbacks de, olha, cara, eu sou um líder aqui e a minha liderança é pelo exemplo. Eu vou tomar tiro aqui dentro, eu não vou coordenar meu país de fora, eu vou estar com a minha equipe aqui. Né? Eu acho que esse mudou, inclusive, a percepção, na minha opinião, e aí, se alguém quiser comentar, Rogério quiser comentar, ou de como ele encarou a guerra e como ele encarou, e ele trouxe uma liderança da Ucrânia na democracia mundial. Não estou fazendo juízo de valor, não sou a favor de um ou de outro, no caso aqui até sou a favor da Ucrânia, expressando a minha opinião, mas como é que ele conseguiu mudar com uma simples frase, num sábado de manhã, numa live, no meio de uma guerra, um feedback para o Biden, onde fez o mundo todo comprar a causa dele, o mundo todo se alinhar com ele. Né? Quer dizer, um case prático de um feedback que ele deu para o Biden, deu em público, de uma forma muito polida, muito acertada, né? Acho que toda essa questão dele comediante, ator, tenha contribuído para isso, né, Rogério? E disse que hoje um mundo a favor de uma Ucrânia até uma Suíça, que era um país neutro, tendo que tomar partido a partir de um feedback desse, né? Um feedback como um motivador de um alto desempenho, né, Rogério? Com certeza. A liderança são duas coisas, né, Luciano? Dar um feedback preciso, específico e exemplar.
né? Eu te dou um feedback, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? A gente conversou de liderança, de cultura, walk the talk. Gente, nós vamos para essa guerra. Ele ficou. A gente teve um caso muito importante aqui, você está completamente de Covid, de uma ameaça aqui, e aí a gente fala, não, pessoal, tá seguro, pode vir todo mundo trabalhar. E os líderes não vão trabalhar? Não, tá tudo muito seguro, vamos trabalhar. Eu estava lá, andando na fábrica, andando no warehouse, andando, bom dia a todos. O que você transmite? Né? O walk the talk, você está falando e está cumprindo. Então, são ferramentas, são pilares de liderança, o feedback, o exemplo, que realmente gera consistência, gera impacto na tua equipe. A equipe vai seguir vocês, né? A equipe vão seguir os líderes. Então, ninguém acorda de manhã, né, Luciano? Falar, eu vou tomar um banho, vou para o trabalho para errar, para não ter bom resultado. Não, 95%, 99% ou 100% quer fazer um bom resultado. Como nós, líderes, ajudamos as pessoas naqueles 3 E's, né? Damos o enable, dou competência para ela, garanto que ela sabe fazer, né? Dá um empower, pô, você pode fazer que eu vou estar contigo. E aí ela vai estar engajada de trabalhar com a gente, fazer o resultado fantástico. E aí vai entrar vários outros fatores, né? Gestão visual, quais pilares e ferramentas de melhoria, que aí entra a parte técnica também, que tem que ter para você acelerar. Fazer mais do mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Né, Luciano? Aquela coisa, aquela quote do Einstein, né? Fazer mais do mesmo, esperar resultado diferente é insanidade. Então, aí a gente pode continuar nossa jornada, nossa gestão visual, com ferramentas de melhoria, que isso vai sincronizando todo a excelência na gestão do negócio. Bacana. E, Rogério, um último ponto aqui para a gente até encerrar o nosso manhã aqui. Fez o feedback está sendo contínuo, mas não está produzindo uma mudança de comportamento ou uma mudança de performance. O que fazer? Aí tem, normalmente, Luciano, para ser mais simplificado e preciso, tem que entender 2 coisas. A pessoa tem a competência para fazer e tem a atitude para fazer. Né? Competência é nossa responsabilidade. A atitude é uma responsabilidade compartilhada. Muitas vezes a gente está fazendo tudo para ela e ela não quer fazer. Aí tem um caminho que a gente chama, muito obrigado, aqui não está servindo. Se a competência não está lá, a gente tem que avaliar. Ela consegue chegar onde a gente quer ou não? Muitas vezes, aquela velha história em fábrica, promovemos o melhor operador para supervisor. Foi demitido depois. Ele não tinha as competências, a habilidade para ser um grande líder, mas ele pilotava a máquina melhor que ninguém. Então, atenção, preciso, Luciano, muito boa pergunta. Se não está chegando, a pessoa consegue entregar e quer entregar. E aí você vai fazendo os porquês, vai fazendo análise com ela. Se ela quer atitude, fantástica. Que ferramentas, que processos nós vamos trazer com ela para que ela consiga chegar lá? A atitude é o mais importante. Pessoa que tem o brilho nos olhos, tem o sangue bombando no nosso coração, né? Aí, adequar ela no lugar correto no nosso ônibus e dar as melhores ferramentas para ela. Então, isso que seria, acho que a avaliação. É uma forma mais simplificada, Luciano, mas é gestão de pessoas, né? Muito bom ponto. Bacana. Pessoal, Rogério, obrigado pela sua generosidade de trazer esse conhecimento para a gente, trazer esses diversos casos em diversas culturas, em diversos países, que acabam enriquecendo. Já fica aqui o convite, né? A Nicole já até colocou ali, da gente falar na próxima live da gestão visual, de como montar uma gestão visual e como utilizar uma gestão visual. Eu acho que para nós que somos líderes, ela é vital. E depois uma segunda live até de toolbox, de ferramentas específicas para gestão de pessoas, para gestão de processos. Acho que todo mundo aqui é ávido por isso, quer dizer, a gente poder aprender com você tudo isso. Então, muito obrigado aí pela generosidade, seu tempo aí, falando ao vivo aí de Long Island, Nova York, 7 horas da manhã com esse friozinho. Obrigado pela tua generosidade e obrigado a todos por participar. E já fica o convite aqui para o Rogério para a próxima live na próxima quinta-feira. Será um grande prazer. Bom dia a todos aí. Prazer estar com vocês. Pessoal, um forte abraço a todos. Bons negócios
bom trabalho. Até quinta-feira que vem, 9 horas, nesse mesmo link. Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, Rogério.